Então, para falar sobre integral indefinida, que são as antiderivadas, né? Aqui temos alguns exemplos, né, de onde a gente pode usar, né? Por exemplo, para prever uma população futura, para conhecer se eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a posição, ou se eu tenho a aceleração, posso calcular a velocidade, né? É o contrário da derivada, né? Tendo aí a inflação, a gente pode estimar os preços futuros e assim por diante, né? E uma das maiores aplicações é área e volume, né? Área e volume de uma região abaixo de uma curva, certo? Então, a gente chama de antiderivação ou, mais comum, integração, tá bom? Então, conforme eu falei para vocês, a gente fica sempre perguntando assim, ó, qual função cuja derivada é 2, por exemplo, tá? Então, eu tenho que pensar, eu derivei, o resultado foi 2. Então, é o contrário, já estou dando a resposta da derivada. Então, vou pensar um pouquinho, ó. Se eu pegar uma função igual a 2x, derivando 2x, vamos derivar 2x. Deixa eu pegar um equation aqui para ficar mais organizado, né? Então, derivando 2x, a gente coloca lá f', né? De x, que é a derivada da função f, dá 2. Beleza? Então, achei a função que a gente deriva e dá 2. É o 2x. Só que pensa um pouquinho comigo. Qual seria a derivada de 2x mais 1? A gente sabe que derivada de constante é zero, não? Então, se eu derivo 2x, dá 2, porque sempre a derivada de um número vezes x é um número, né? 3x é 3, 4x é 4, 5x é 5. Então, derivada de 2x é 2. E derivada de número é zero. Então, derivando 2x mais 1, também dá 2. Agora, se eu derivar 2x menos 900, mesma coisa, a derivada dá 2. Por quê? Porque derivada de constante é zero. Então, a gente fala que, em geral, a resposta a essa pergunta é... Emendou aqui. F de x igual a 2x mais uma constante, que eu coloco k de acabou. Então, isso é traduzido, gente, em vez de ficar perguntando e fazendo esse monte de conta, a gente simplifica fazendo assim, ó. A gente coloca o símbolo de integral, que é esse S estendido aqui, ó. Um S grandão aqui. A gente coloca aqui a função, que é a resposta da derivada, e coloca o diferencial, para indicar, a princípio, quem é a nossa variável. Então, qual que é a função que eu derivo, o resultado é 2? Ou seja, qual que é a antiderivada de 2? É 2x mais k. Então, é a mesma pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. Qual função cuja derivada é 2? Então, a gente traduz assim. Integral de 2 com relação a x, né? Coloca esse dx para falar que a variável é o x, vai dar 2x mais k. Legal. Vamos ver mais uma antiderivada para ver se vocês pegam um jeitão aí. Qual a função que eu derivo e o resultado é 2x? Então, a gente derivou, o resultado deu 2x. Quem foi que eu derivei que o resultado é 2x? Quem treinou um pouquinho aí de derivada sabe que é a regra do tombo, né? Que é o x ao quadrado. Só que x quadrado mais 1, mais 10, mais 100, mais 1000, mais 10.001, mais 100, 100.012, enfim. Posso ficar colocando qualquer constante aqui, então a gente coloca um k. Então, se eu derivar x ao quadrado, o 2 cai, tira 1, fica 2x. Derivando qualquer número, dá zero. Então, a resposta é 2x. Ou seja, como que eu traduzo isso? Eu vou fazer a mesma coisinha daqui, ó. Deixa eu só copiar para ficar mais fácil. Então, ó, qual é a função, ou seja, qual que é a antiderivada do 2x? É x ao quadrado mais k. Por quê? Se eu derivo a resposta, volta aqui no 2x. Derivada de x ao quadrado. O 2 cai, tira 1, fica 2x. Derivada de número, que é essa constante k aqui, né? É zero. Então, é só isso. Integral de 2x é x quadrado mais k. E agora, se fosse 3x ao quadrado? 3x ao quadrado é a mesma coisinha, né? Que a gente vai tentar adivinhar, né? Eu quero, então, saber
qual função que eu vou derivar e o resultado é 3x ao quadrado. Então, eu estou perguntando aqui, qual que é a integral de 3x ao quadrado? Pensa um pouquinho, gente. Se o 3 está embaixo, é porque foi x ao cubo. O 3 caiu e tirou 1 do expoente. Então, na tentativa e erro aí, a gente lembra da regra do tombo. O 3 que estava em cima cai e tira 1. Então, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. E a derivada de constante é zero. Então, aqui vai ficar x elevado à terceira mais k. Porque derivando x ao cubo dá 3x ao quadrado. Aqui a gente pensou na regra do tombo, então tem esse 3 aqui é porque o 3 tombou. Mas se for só x quadrado, o que que acontece? Já vai começando a complicar essa tal de adivinhação, aí, tentativa e erro, né? Dá até pra gente fazer um pouquinho assim, pensando assim, se fosse 3x quadrado é x ao cubo, então eu preciso só tirar esse 3 da frente, né? Um 3 que está multiplicando, eu consigo tirar como? Como eu consigo tirar um 3 que está multiplicando? Fazendo operação contrária, né? Dividindo por 3. Então, se fosse apenas o x quadrado, a gente colocaria aqui x ao cubo sobre 3. Vamos ver se é verdade? Vamos fazer a prova real? Vamos derivar a resposta para ver se a derivada é isso mesmo? Então, ó, derivando, o 3 cai, tira 1 do expoente, o 3 que está dividindo só copia, né? Ó. 3 vezes 1/3 dá 3/3, derivada de constante é zero. Cancela esse 3 com esse 3, né? Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1x quadrado. Então, é real, ó. É verdadeiro. Se eu derivar x ao cubo dividido por 3, o resultado é x quadrado. Então, o que que a gente está fazendo? Sempre quando eu pergunto assim, ó, qual função cuja derivada é eu já estou dando a resposta da derivada. Ou seja, eu quero saber da onde veio essa derivada, eu quero saber a antiderivada, que a gente escreve assim, ó. Essa pergunta que está destacada aqui é a mesma coisa que escrever isso, ó, esse S grandão com o dx. Eles andam juntos, gente, você só tem que se concentrar na funçãozinha que está aqui no meio, ó, que eu coloquei de vermelhinho agora. Porque quando integrou, sai o S, sai o dx. Os dois saem juntos, estão grudadinhos. Não existe integral sem o diferencial. Por exemplo, isso que não existe. Não dá para escrever uma integral sem o diferencial dx, du, dt, dy, indicando aí, a princípio, qual é a nossa variável, tá? Porque quando a gente tiver uma aplicação, a gente pode considerar isso como a base, por exemplo, da área, né? Como a base das somas infinitas, enfim. É toda uma teoria. Mas vocês viram que não é muito legal ficar adivinhando, né? Vamos adivinhar só o último aqui, ó. Qual a função cuja derivada é x ao cubo? Se tivesse um 4 aqui, ó, 4x ao cubo. A gente lembra da regra do tombo, né? Ó. Deixa eu copiar só isso aqui para a gente não perder muito tempo. Então, eu estou querendo saber aqui, ó, do x ao cubo, tá? X ao cubo. Mas se tivesse um 4 aqui na frente, ó, que aconteceria? Eu saberia que assim, esse 4 veio da regra do tombo, o 4 caiu, ficou 3, então eu sei que aqui era x à quarta. Só que não tem esse 4. Então, para tirar esse 4, eu teria que dividir por 4, né? Ó. Dividido por 4 agora é errado. Seria assim, né? Só que o que é? Se eu dividir por 4 aqui, eu teria que dividir por 4 aqui também, né? Então, ó, não tem esse 4 aqui, então não tem o 4 de baixo, aqui é só x ao cubo, né? Então, qual que é a integral de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Vamos ver se está certo, ó. Vamos derivar x à quarta sobre 4. O 4 cai, tem um 4 embaixo, né? Vamos pôr esse 4 aqui embaixo. Número sempre só copia, tá? Multiplicando, dividindo. Aqui o 4 cai. Quando eu tiro 1, fica 3. E derivada de constante é zero. Então, realmente fica o x ao cubo. Então, tá certo. A antiderivada ou integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Já dá para perceber mais ou menos aí um padrão, né? Uma regrinha, né? Ó. Se aqui é 2, ficou 3, coloca o 3 embaixo. Se é 3, ficou 4, coloca o 4 embaixo. Então, como que é a regrinha?
Soma 1, né? 3 mais 1 dá 4. E divide pelo número que eu somei 1. 2 mais 1, 3. Divide por 3. É o contrário da derivada. Na derivada, o expoente cai multiplicando e subtrai 1 do expoente. Aqui é o contrário. Soma 1 no expoente e esse expoente que eu somei 1 cai dividindo. Então, a regrinha fica esta daqui, ó. A regra do tombo vira esta, ó. Então, aqui a derivada é assim, ó. O expoente cai, tira 1. Na integral, eu somo 1 no expoente. Ao invés de subtrair, eu somo. E em vez de multiplicar aquele expoente, eu vou dividir pelo expoente. Só um detalhe muito importante. Aqui embaixo ficou n mais 1. Se esse n for menos 1 mais 1, 0. Não existe divisão por zero. Então, essa regrinha não vale quando o expoente do x é menos 1. Mas tudo tranquilo, né? Quando o expoente do x é menos 1, o que acontece? O que é x a menos 1? Vocês sabem que x a menos 1 é o inverso de x, né? Então, é 1 dividido por x. E qual função que eu derive da 1 sobre x? O ln de x. Normalmente a gente coloca módulo aqui, tá? Só porque não existe logaritmo de número negativo. Então, a gente coloca essas barrinhas aqui para falar que o x tem que ser positivo sempre. Então, duas regrinhas básicas, né? Ó, se o x tiver um expoente, você soma 1 e divide por esse expoente. Coloca aqui, vamos usar k no lugar do c, né? Que é k de acabou. E aqui no lugar eu vou colocar c. Trocar as bolas aqui. Vou preferir assim. Então, ó, se a derivada de um número, de uma constante, é 0, quando eu integro zero, dá constante. Então, se for um número vezes x, dá o próprio número, né? 2x dá 2, 3x dá 3. Então, integrando esse número, fica número vezes x mais k. Sempre coloca esse mais k por causa do quê? Da onde que veio esse mais k? Quem piscou não entendeu, né? Porque, ó, qual função cuja derivada é 2? Não é apenas o 2x, é 2x mais 1, 2x mais 2, 2x menos 900, 2x menos 1 milhão. É 2x mais ou menos uma constante. Então, tanto faz se essa constante é positiva ou negativa, um número fixo, a derivada dele é da zero. Então, a antiderivada é sempre a funçãozinha que eu derivei mais k, porque a derivada de k é zero. Ok? Vamos trocar, então, tudo isso aqui por mais k. Vamos padronizar com k de acabou. Quando você integra, no finalzinho a gente coloca k de acabou. A gente sabe que a derivada do exponencial é o próprio exponencial, então a integral também, não muda nada. Derivada do seno é cosseno, então a integral do cosseno é seno. E como menos cosseno que dá seno, então quando eu integro seno, vai dar menos cosseno, o sinal fica trocado, não. Se eu fosse derivar apenas o cosseno aqui, ó, daria menos seno. Isso a gente tem uma brincadeirinha, né, aqui, ó. Quando a gente pega o ciclo trigonométrico, o eixo y é o eixo do seno, né? Então, aqui está o valor do seno, embaixo está o valor do menos seno. Que bem aqui nesse cruzamento da circunferência com os eixos, né? Aqui está o menos seno. O eixo x é o cosseno, então aqui cosseno positivo, cosseno negativo. No sentido horário, no sentido do relógio, derivada. No sentido anti-horário, é a antiderivada. Então, ó, derivada do seno, cosseno. Do cosseno dá menos seno, do menos seno, menos cosseno, do menos cosseno dá seno. Agora, a antiderivada do seno é menos cosseno. Se for antiderivada do cosseno, dá seno. E assim por diante, tá? Só uma brincadeirinha aí. E aí a gente tem as mesmas propriedades, né? O mais e o menos é que separa as funçõezinhas, então se eu for integrar uma soma, eu integro cada pedacinho separado, soma, subtração, e número sempre só copia e faz a integral da função apenas sem o número. Número multiplicando, número dividindo, só copia. E lembrando que derivada do produto é deriva, copia, mais copia, deriva. Então, não tem jeito de fazer uma integral de um produto, tá? Nunca, nunca, nunca integra diretamente
um produto. Tem um T aqui a mais. Integrar. Nunca integrar um produto direto. A gente vai ter que eliminar esse produto ou usar um método de integração, tá? Vamos ver se vocês entenderam, ó. Quando for um número só, a gente acrescenta a variável. Então, integral de 6, 6x, mais, acabou. Coloca o casinho. Integral de menos 2, menos 2x, mais, acabou. Integral de 7 com relação a t. Nossa variável agora mudou para t, então fica 7t, mais, acabou. 3 meios de u. Observem, todas essas funçõezinhas são constantes. Então, basta acrescentar a letra, a variável. E aí, mais, acabou. Raiz de 3, tá vendo? Raiz de 3 não é uma função, é um número. 1,7, alguma coisa, né? Então, vai ficar raiz de 3, x. X ficou esquisito. Mas, acabou. Belezinha. Então, todas essas constantes, a gente só acrescenta a variável, que é indicada aqui pelo diferencial. dt, du, dx, né? Agora, se o x tem expoente, a gente vai fazer a regrinha da soma, né? Ó, 9 mais 1, 10. Vou dividir tudo por 10. Opa, ficou meio estranho. Ele não me deixa colocar aqui uma coisa. Agora vai. Então, x elevado a 9 mais 1, 10. Vou dividir por 10. Ah, não tem esse x aqui na frente, tá? Só pus para tentar conseguir o equation bonitinho. Então, ó, eu vou somar 1 no expoente do x. Se o x está elevado a um número que não é o menos 1, eu somo 1. E aí, coloca mais, acabou, se não tiver nenhuma simplificação. X é sétima. Vou somar 1. 7 mais 1, quanto dá? 8. E embaixo coloco 8. Não cancelem, gente, pelo amor. Não cancela divisor com um expoente. Expoente cancela com raiz, divisor com multiplicação, né? Aqui, quando o x está embaixo, gente, não tem como resolver, né? A gente não tem regrinha aí de quociente ou de produto para integração. O que que eu tenho que fazer? Subir o x elevado a menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. E aí embaixo a gente coloca menos 2. A gente soma 1. Devo 3 e tem 1, fico devendo 2. Mas não dá para deixar assim, né? Fica feio demais. A gente já dá uma ajeitadinha aqui. O x vai para baixo. Então, vai ficar uma fração aonde o menos 2x elevado a 2 vai ficar embaixo. Não sobrou nada em cima, coloca 1. Outra coisa que eu acho muito deselegante é esse menos embaixo, tá? Vamos colocar ele aqui na frente, que ele fica mais elegante, né? Mais com menos, menos 1 sobre 2x ao quadrado. Já arrumamos, simplificamos tudo que precisava. Acabou. Vamos mais alguns? Deixa do raiz para depois, que raiz tem que fazer umas continhas com fração, né? Aqui, integral de 5, 5x. Integral de x ao cubo, x elevado à quarta dividido por 4. Não dá para simplificar, acabou. Então, tá vendo que o mais separa, ó. Primeiro eu vou ver se a funçãozinha é 5, é constante. Eu vejo qual é a letra x, acrescento x. Se tem o x, soma 1 e divide. Então, fica x à quarta sobre 4. Aqui é a mesma coisa, esse parênteses aqui tá perdidão aí, ó. O 6 copia, vai ficar 6x à terceira, que é 2 mais 1, né? Divide por esse 3. O 4 é 4x. Dá para dividir 6 por 3, dá 2x à terceira, mais 4x. Então, do 4 não tinha o x, eu acrescentei. Agora sim, acabou. Mais umzinho, ó. Soma 1 no expoente dá 7, divide por 7. O x sozinho, tá vendo que eu coloquei esse 1 depois, tá? Mas integral de x é x elevado a 1, né? Então, vai ficar 1 mais 1, 2, divide por 2. E integral de 1 é x. Não dá para simplificar, acabou. Vamos fazer o último aqui, que é essa raiz, tá? Não tem uma fórmula para raiz, então o que que a gente faz? A gente tira da raiz. Esses que estão de laranjinha, ó, eu coloquei depois, era só raiz quadrada de x, tá? Então, aqui é x elevado a uma fração. Quem tá dentro tá por cima, quem tá fora tá por baixo. Ou quem tá no sol vai para sombra, quem tá na sombra vai pro sol. Enfim, raiz quadrada de x é x elevado a meio. Aí, o que que a gente tem que fazer? Somar 1.
Vamos aqui do ladinho somar 1. Eu tenho que fazer meio, que é o expoente, né? Mais 1. Lembra que 1 é 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 não é 1? Ou tirou o MMC, né? De 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 1 meio mais 2 meios são 3 meios. Essa é a soma de fração. Usa o ABC da calculadora, faz MMC, faz um desenho, dá um jeitinho de saber somar essa fração, né, gente? Então, como que vai ficar? Vai ficar o x elevado a 3 meios, né? Porque eu somei 1. Tudo isso dividido por 3 meios. Assim, lembra sempre, o que vai no expoente vai no denominador. Só que aqui a gente fica com uma divisão de fração. Então, a gente copia a fração de cima. Na verdade, a gente copia. Tá errado isso aqui, né? A gente copia o numerador, né? A parte de cima, que é o x elevado a 3 meios, né? E inverte de baixo. Então, vai ficar aqui vezes, né? E multiplica pelo de baixo. Deixa eu só... O equation tá doidão. Deixa eu só arrumar aqui. Então, copio este vezes o inverso do de baixo. Então, vai ficar 2/3, né? Isso é divisão de fração, gente. Copio de cima vezes o inverso do de baixo. Então, vai ficar... Vou colocar o número na frente, né? O 2/3. E vou colocar aqui na frente esse x elevado a 3 meios, que na verdade é raiz quadrada de x ao cubo. O 2zinho, né, que não precisa colocar, ele vai fora. 3 sobre 2, então vai ficar raiz cúbica de x... Raiz quadrada de x ao cubo, desculpa. E é isso, gente. Muito obrigada.